Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então, os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Amém. Nós paramos então em Filipos e agora temos aqui a informação de que a equipe percorreu aproximadamente 150 quilômetros, deslocando-se de Filipos até Tessalônica, capital da Macedônia. E aqui eles seguiram em frente no propósito de anunciar o Evangelho da graça de Deus. Nós temos aqui um registro bem sucinto a respeito do método, a respeito do conteúdo e a respeito do resultado da pregação do apóstolo Paulo. E certamente a pregação do apóstolo Paulo trouxe ao coração dos incrédulos um grande desconforto e ao coração dos eleitos que foram tocados pelo Espírito do Senhor, grande regozijo. Certamente, meus amados irmãos, que todos nós, ou a grande maioria aqui presente, conhece a expressão cortar na própria carne. E para aqueles que são de meia idade, eu creio que a expressão tem uma certa familiaridade, porque nós temos uma grande esperança de presenciar determinados setores, segmentos da nossa sociedade cortando na própria carne. Nós temos um desejo muito grande de perceber no âmbito do executivo, quer seja federal, quer seja estadual, quer seja municipal, o corte na própria carne. Nós desejamos com grande afã perceber no legislativo, quer seja no âmbito federal, quer seja no âmbito estadual, quer seja no âmbito municipal, o corte na própria carne. Nós temos o mesmo desejo com relação ao judiciário. Queremos perceber, notar, identificar o corte na própria carne. E a expressão cortar na própria carne é quando alguém se submete ao sacrifício, é quando alguém paga a conta, não com o dinheiro alheio,
porém paga a conta com os seus próprios recursos, ou seja, até se priva de determinadas questões para beneficiar a outrem. Então, nós temos esse desejo. Nós temos alguma dificuldade de cortar na própria carne. Nós gostamos muito de ver o corte na carne dos outros, mas na nossa própria carne nós temos sempre o atenuante. Paulo, então, vai expor no conteúdo da sua pregação o corte que Deus efetuou na própria carne para a nossa salvação. Mas antes de adentrarmos ao conteúdo, vejamos então o método de Paulo na sua pregação. Ali em Tessalônica, nos diz o texto bíblico, ele empreendeu um esforço, como ao longo de toda a sua carreira, para que ele pudesse ser o mais claro possível, para que ele pudesse ser o mais objetivo possível, o mais fiel possível, o mais preciso possível. E certamente que ele, pela capacitação do Espírito de Deus e a inspiração para a exposição das Escrituras, falava de uma forma autoritativa pela ação do Espírito e nós apenas de forma derivada ao expormos as Escrituras. Mas percebam, os meus irmãos, como Lucas escolhe palavras para falar sobre o método de pregação de Paulo em Tessalônica. Primeiro, Lucas vai usar a expressão arrazoar. Depois, Lucas vai escolher a expressão expor. Depois, a expressão demonstrar. E depois, a expressão anunciar. Todas elas voltadas para a questão da pregação. A pregação, ela precisa ser criteriosa. A pregação, ela precisa ser diligente. A pregação, ela precisa ser precisa, ela não pode ser vaga, ela não pode ser ao gosto do pregador, ela precisa ocorrer exatamente de acordo com as Escrituras, porque o pregador é tão somente o mensageiro, ele não é o autor da mensagem, ele é o porta-voz. Portanto, quando da pregação das Escrituras, critérios claros, critérios precisos e uma grande responsabilidade precisa existir. E foi assim que Paulo, ao longo de todo o seu ministério, exerceu a pregação, e mormente aqui em Tessalônica. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Circula hoje uma ideia antiga, porém hoje com um vigor renovado, de que a igreja é a mãe das Escrituras. Isso não é verdade, isso não é correto. A Escritura é filha da igreja. Quando os pregadores do Novo Testamento, mormente os apóstolos, expunham as Escrituras, eles expunham os textos revelados por Deus, conforme o próprio Paulo já atestara em Romanos, quando ele fala a respeito do benefício ou da graça concedida aos judeus, pois aos judeus, conforme capítulo 3 de Romanos, versículo 2, foram confiados os oráculos de Deus. Então, quando a igreja ela se estrutura conforme o modelo do Novo Testamento, as Escrituras estavam vigentes e exerciam o seu papel autoritativo. Portanto, quando vocês ouvirem a bobagem de que a igreja é a mãe das Escrituras, rejeitem, porque isso é heresia. A igreja é filha das Escrituras. As Escrituras procedem de Deus, Ele é a palavra autoritativa e normativa, e a Escritura rege todas as coisas. É por isso que nós falamos com autoridade, porque a autoridade procede de Deus, e ali estava o apóstolo Paulo pregando acerca, a partir, conforme as Escrituras. Esse era o método de Paulo. Paulo não levou nenhuma novidade. Paulo não foi original.
Paulo não foi inédito, Paulo foi servo, pregando as Escrituras. Na sua pregação fiel das Escrituras, nós temos aqui um extrato do seu conteúdo. Diz-nos o texto: expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. O objetivo de Paulo era mostrar que Cristo, o Messias, aquele ungido, conforme aquela figura do Antigo Testamento, porque Cristo é a forma grega da forma hebraica, Messias, que significa autorizado, aquele que foi investido de poder. O objetivo de Paulo era mostrar que Jesus, ele é o Cristo. Não há que se esperar um outro Messias, não há que se aguardar um outro Salvador, há de se olhar para Cristo e compreender a sua pessoa e a sua obra. A nossa função é sempre apontar para Jesus como o Filho de Deus, Jesus como o Filho de Davi, Jesus como a estrela da manhã, Jesus como o único e suficiente Salvador. E fora de Cristo não há salvação, fora de Cristo não há com Deus reconciliação, fora de Cristo não há esperança, fora de Cristo só há condenação. E como Paulo então pretende, pelas Escrituras, mostrar que Jesus, ele é o Cristo, e ele então vai usar duas ideias, dois elementos. O primeiro, a necessidade do padecimento de Cristo. Cristo padeceu, sofreu fisicamente, sofreu na sua alma. Ele sofreu, não porque Deus fosse impotente para livrá-lo, não porque Deus, ele se alegra, ou Deus tem prazer no sofrimento, ele não é masoquista. Porém, o sofrimento de Cristo tem a ver com a justiça divina. Deus, na eternidade, colocou no coração salvar o seu povo. O seu povo transgressor, o seu povo culpado. Ele não poderia simplesmente declarar o culpado justo sem que houvesse o pagamento da pena ou a satisfação da sua justiça. Portanto, Deus envia o seu Filho para salvar o seu povo rebelde. E o seu Filho, ele teria que experimentar na carne e na alma o sofrimento, receber a ira dos homens, a rejeição dos homens e a ira justa e santa de Deus para a nossa salvação. Textos conhecidos como o Salmo 22, ou se você preferir, Isaías 53, apontam para o sofrimento do Messias, como o Messias haveria de padecer, enfermar, ser ferido para a nossa salvação. Nós fomos salvos pelo sacrifício perfeito de Cristo, então Deus cortou na própria carne. Ele não poderia simplesmente passar o pano, ele não poderia simplesmente fazer de conta que ele não viu a nossa travessura por meio dos nossos primeiros pais. Ele viu, ele tinha informado, avisado, alertado, advertido que se o homem desobedecesse, ele pagaria. Só que o homem não tem como pagar e satisfazer a justiça divina. Portanto, Deus envia o seu Filho para padecer e sofrer em nosso lugar. O justo juiz cumpre a sentença, e quem recebe a pena é o justo. Por isso Paulo está dizendo, ele é o Cristo. Jesus é o Cristo de Deus. Dois textos menos conhecidos dentre as profecias. Zacarias, capítulo 12, versículo de número 10, vai nos falar sobre uma das características do Messias. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram,
pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Sim, o Messias seria transpassado. Mas, diz-nos o texto em 13, versículo 7, do mesmo profeta Zacarias: desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. O pastor seria ferido. Eis então a apresentação de como Deus nos resgata por meio do padecimento, do sofrimento de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, versos 3 e 4, ele nos diz o seguinte: graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Vejamos o que nos diz o autor da epístola aos Hebreus. Hebreus, capítulo de número 9, versículos 22b e 28a. O autor nos diz o seguinte: e sem derramamento de sangue não há remissão. E o 28a, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Então, Paulo aqui em Tessalônica diz que Jesus é o Cristo, porque ele padeceu, sendo ele inocente, sem ter cometido qualquer transgressão, para a nossa redenção. O sacrifício de Jesus Cristo é um sacrifício expiatório. Então Deus cortou na própria carne para nos salvar. Quando Ele quis nos salvar, Ele nos salvou mediante o seu Filho. Ele não tomou o filho de ninguém. Ele não fez cortesia com o chapéu alheio. Ele demonstrou justiça, punindo o seu filho inocente para a nossa redenção. Lembre-se, foi a preço de sangue que você foi redimido. Foi a preço de sangue que você foi resgatado. Paulo prossegue, agora mostrando uma outra evidência. Ele vai dizer: e ressurgisse dentre os mortos. Não apenas ele sofreu, morreu, foi sepultado, ele teria que ressurgir dos mortos. Aqui nós temos um sinal visível dessa decisão tomada na eternidade. A ressurreição de Cristo é uma evidência de que Deus ficou satisfeito com o seu sacrifício perfeito. O Cristo da eternidade é o nosso Redentor na história. Sem a ressurreição, não haveria garantia da nossa redenção, da nossa salvação, da nossa vida eterna com Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo de número 15, versos 17 e 19, ele diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Nós cremos numa ressurreição literal, numa ressurreição física. Ele saiu da sepultura em corpo e alma. Um corpo glorificado, é verdade, mas um corpo. Não foi uma fumacinha, não foi uma ideia, não foi um princípio, não é uma cosmovisão, é uma pessoa. Certamente que singular, pois ele é as primícias. Corpo e divindade juntos, ele sai da sepultura. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo sobre este assunto, vai dizer: se a nossa esperança em Cristo
se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Isso quer dizer que, ao chegarmos aqui para cultuar a Deus, nós estamos conscientes, ou pelo menos deveríamos estar conscientes, da nossa transitoriedade. Deveríamos estar conscientes de que a nossa presença aqui nesta manhã, em adoração ao Pai, pela mediação do Filho e no poder do Espírito, é um tempo de preparação para a eternidade. Aqui é a escola onde nós somos preparados para a eternidade. Portanto, se o culto é um enfado para você, se o culto é algo desconfortável para você, se o que fazemos aqui, por meio das leituras, das orações, dos cânticos, da pregação e dos sacramentos, não agrada o seu coração, a minha pergunta é: o que é que você vai fazer no céu? O que é que você vai fazer lá? Lá não tem espaço, não tem lugar para quem não se deleita aqui. Então aqui nós nos preparamos para a eternidade. Aqui nós nos preparamos para a adoração ininterrupta a Deus por toda a eternidade. E isso mediante a sua vitória na cruz, a vitória do nosso Redentor, que pagou o preço pelos nossos pecados, desceu à sepultura e ressurgiu dos mortos. Com triunfo e glória ressurgiu. Ele é o vitorioso. Ele nos antecedeu. E como ele, um dia também seremos chamados e sairemos da sepultura, corpo e alma, e estaremos para sempre com o Senhor. O seu método, uma pregação objetiva, uma pregação expositiva, uma pregação fiel, uma pregação precisa, porque ele precisava razoar, expor, demonstrar e anunciar. O seu conteúdo, o sofrimento e a vitória de Jesus, mostrando assim ser ele o Cristo, tudo conforme Deus havia prescrito para a nossa redenção. E o resultado? O texto vai nos dizer o resultado. Os judeus, porém, movidos de inveja. Em outro trecho, eles foram chamados de desobedientes. Os judeus desobedientes, capítulo 14. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos, ou seja, desobedientes, incitaram e irritaram os ânimos. Aqui, novamente, os judeus desobedientes, incrédulos, movidos de inveja. É digno de nota que a acusação que fora feita em Filipos, agora pelos romanos, é que os judeus, referindo-se à comitiva missionária, apresentava costumes que não eram próprios dos romanos. Então se evocou uma questão étnica. Judeus versus romanos. Mas aqui os judeus não poderiam usar o mesmo argumento. Judeus contra judeus? O que é que eles precisavam fazer? Eles precisavam fazer uma exposição contradizendo Paulo, mas eles não tinham argumentos. Eles não tinham as escrituras. As escrituras estavam sendo expostas com fidelidade por Paulo. Então o que é que eles fizeram? Eles buscaram um outro argumento. Agora os judeus procuraram os romanos e disseram aos romanos: eles são criminosos. E qual é o crime da comitiva apostólica? Diz-nos o texto. Eles estão dizendo que Jesus é rei. E isso vai contra César. Então agora eles não vão usar um argumento étnico, eles vão usar um argumento político. Eles vão dizer: olha, os judeus estão dizendo, os judeus da comitiva missionária, que há um outro rei.
único rei que nós temos é César. Veja que isso está sendo dito pelos judeus. Então eles estão jogando fora toda a teologia do Antigo Testamento a respeito do Messias, rei eterno, imortal, rei de todas as eras e de todos os reinos, por conta da sua vaidade, por conta das suas pressuposições, por conta dos seus posicionamentos. Eles abandonam deliberadamente a salvação por conta de seus argumentos e por conta das suas crenças momentâneas. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Faltou o argumento teológico? Faltou a apresentação da ideia baseada nas Escrituras? Apelou-se para as autoridades com uma questão política. Não fiquemos perplexos, porque em nosso meio também é assim. Quando aqueles que são confrontados pelas Escrituras perdem no argumento teológico, muitas vezes vão buscar o apoio lá fora, dos profanos. Não tem competência para argumentar nas Escrituras. A nossa palavra, ela está baseada nas Escrituras. Qual foi o resultado? Perdição para os obstinados, perdição para os incrédulos, perdição para os desobedientes. Mas, diz-nos o texto, alguns foram persuadidos e unidos a Paulo e a Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Sempre que o evangelho é pregado, há aqueles que se endurecem e há aqueles que são quebrantados. E o nosso papel é pregar o evangelho da graça de Deus. E o nosso papel é anunciar que Jesus é o Cristo e que nele há abundante redenção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa salvação nos é de graça, nós não pagamos nada. Mas para sermos salvos, Deus cortou na própria carne, enviando o seu Filho para a nossa redenção. Ele não fez cortesia com o chapéu alheio. Ele doou o eternamente gerado para trazer aos seus braços os adotados, que somos nós. Que maravilhosa salvação, que grande e glorioso amor, o amor do nosso Deus manifesto em Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Agora,